estamos aqui em mais um vídeo. Você que está chegando aqui no meu canal, seja bem-vindo. É com grande alegria que estamos aqui fazendo todas as questões de revalida de todas as bancas de todos os anos. E estamos aqui na questão 676, né? Já estamos quase chegando na metade, tá quase passando, né? Um pulo a gente passa. Então, vamos fazer ser sucintos, bora ser direto, né? Quem está revisando a prova do Enari, do Enamed, do Revalida, seja bem-vindo. Vamos estudar juntos. Revalida INEP. 2012, um homem de 65 anos de idade com diabetes e hipertensão arterial não controlada é trazido de emergência de um hospital terciário com hemiplegia direita fazia 2 horas. Encontra-se sonolento e acorda ao estímulo verbal, obedece aos comandos. Afasia de expressão, pupilas isocóricas, falta reagente, hemiplegia de mídio direito, pressão aumentada, frequência superior, saturando bem. Tomografia sem contraste, realizado não foi normal. Então, qual é a conduta, melhor conduta a ser realizada nesse momento? Trombólise, prescrição de ácido salicílico via oral, essa, né? Heparina de baixo peso molecular para anticoagulação, prescrição de dexametasona para prevenir edema cerebral ou administração de nitroprusiato de sódio para via endovenosa. É a prescrição de ácido acetilsalicílico, né? Pessoal, depois eu posso explicar melhor a respeito dessa questão aqui, tá bom? Foi bem gritante, né, que é a diferença. Temos aqui a solução também de estratégia, que é muito boa, por sinal, os doutores são exemplares, excelentes. Então, se você ainda não adquiriu, é muito bom você adquirir. Tem muitas aulas também que eles dão que, cara, faz a diferença, viu? No gratuito já faz diferença, mas imagina. Vai, 2012, Vale do INEP. Um homem com 75 anos de idade é trazido pela filha com história de comportamento anormal há 7 dias. Havia chegado da fazenda onde administra suas propriedades, dormiu e acordou desorientado. Ó, 75 anos. Passou a perambular pela casa sem reconhecer as pessoas, dirigindo a porta da rua para sair. Apresentou evacuações de urease sem ir ao banheiro, dificuldade para despir-se, necessitando ser higienizado pela filha. Morando no andar superior da casa, passou a apresentar algum grau de dificuldade ao descer a escada, tendo ser ajudado. Come com lentidão, necessitando que o alimento lhe seja dado. É hipertenso, toma medicação há 13 anos. Teve retenção urinária há 10 dias por hipertrofia prostática. Aqui, ó, necessitando de sondagens de alívio. Não nega febre, paciente vigil, porém desatento. Sem alterações aparentes do humor, responde com lentidão às perguntas, hesita ao deambular e sentar. Está taquicárdico, um pouco hipertenso, né? Neurológico, excitação dos membros e tremores finos ausentes em repouso cadeado pelo movimento, sem rigidez, marcha hesitante. Reflexo ósseos tendíneos, sem alterações, demais aspectos do exame físico inalterados. O diagnóstico mais compatível com o quadro é demência vascular, Alzheimer, Parkinson, estado convulsional agudo, demência. Então, a pessoa que teve uma infecção urinária e teve depois estado convulsional, delírio, né? Vamos passar. 2020 Revalida INEP, um homem com 55 anos de idade é encaminhado para estabelecimento diagnóstico de déficit cognitivo associado a transtornos de movimento com suspeita de síndrome de Parkinson. Nesse caso, qual é achado semiológico que contribui para esse achado? Reflexos papilares ex- exaltados, associados à presença de clonos e rótulos de pés, tremor e repouso de baixa frequência e algo assimétrico, predominando na mão direita. É isso mesmo, ó. Faz na sua mão aí. É porque eu não tenho uma câmera aqui, mas treina a sua mão, tremor e repouso. Diminuição. Já tá aqui a resposta, bora passar. 2020 Revalida INEP.
Gente, esqueci de um detalhe muito importante. Ó, eu sempre falo no começo dos vídeos a respeito do que vimos no vídeo anterior. E eu vou falar só um pouquinho, só o que eu lembrar também, né? Falamos um pouco sobre a infecção do trato urinário, estava lembrando agora da retenção urinária do senhor da última questão. Cistite, pielonefrite, acidose metabólica. Falamos sobre algumas cirurgias também, que é a nefrolite, como que é? Nefrolitotomia. É isso aí. Nefrolitotomia. Percutânea, tem a glomerulonefrite pós-traftocócica, síndrome nefrótica, nefrítica. E é isso. Tá bom, né? 2020 em Vale do Neve. Um homem com 62 anos de idade chega à sala de emergência do hospital com quadro de instalação abrupta, cerca de uma hora de monoparesia superior à direita, associada à afasia não fluente. O paciente tem histórico de diabetes mellitus tipo 2, vem usando metformina 850 miligramas duas vezes por dia, além de AS devido à ocorrência de fibrilação atrial paroxística recorrente, tendo ponto no score de Chades-Vask. Antes era Chades-Vask, né? Hoje é Chades-VA, porque aqui resulta sexo feminino, tá bom? Tá em inglês. Não há outras comorbidades nem alergias. Na admissão hospitalar, o paciente mantém um déficit que parece ter piorado um pouco nos últimos minutos. Está acordado, angustiado, com a inegável afasia não fluente, bronquio de diminuição moderada, força no membro superior. Apresenta PA aumentada, taquicardia, ritmo cardíaco irregular, com anisocardiossigmia. Ó, glicemia aumentada, tendo lado liberado 2 horas e meia após o início neurológico. Desses quadros, diante desse quadro, quais são os diagnósticos e a conduta médica adequados para nesse momento? Então, ataque isquêmico transitório, iniciar a anticoagulação plena endovenosa em associação a S, acidente vascular encefálico isquêmico, proceder com trombólise imediata com RTPA. É isso aí, né? Pessoal. Ó, AVC isquêmico. Viu aqui, ó, trombólise imediata pelo tempo, a janela. Lembra da janela? Vai. 2020 em Vale do Neve. Uma adolescente com 11 anos de idade com diagnóstico de epilepsia chega ao pronto-socorro inconsciente, movimentos tônico-clônicos generalizados cianótica, com desvio do olhar e cialorreia. A mãe me informa que a adolescente iniciou com a crise há 20 minutos sem recuperar a consciência ao longo do trajeto para o pronto-socorro. Na sala de emergência, devido à persistência do quadro, administrado diazepam endovenoso por 3 vezes com intervalo de 5 minutos. Apenas na intervenção terapêutica, a paciente mantém o quadro convulsivo. Nesse caso, a próxima conduta médica deve ser administrada topiramato de infusão endovenosa contínua, fenitoína em dose de ataque, endovenosa, diazepam, em dose dobrada endovenosa, tiopental, com endocapial. A primeira coisa que você vai fazer quando a pessoa estiver com essa situação, você vai dar fenitoína. E depois você vai dar fenobarbital. Então, fenitoína, vamos testar? É isso aí. Agora, se não der fenitoína, aí é fenobarbital. Vai, 2020, Pervalina. Uma jovem com 18 anos de idade que sofreu queda da bicicleta há 2 horas é levada para o socorro. Seus familiares relatam que ela não estava usando capacete e bateu a cabeça na calçada quando perdeu momentaneamente a consciência por um minuto. Ao ser atendida, apresenta-se consciente, orientado, tempo e espaço, com abertura espontânea ocular, respondendo aos comandos verbais. Pupilas isocólicas e ausentes de déficit neurológico. Ela queixa de cefaleia discreta e não progressiva, além de tonturas temporárias e apresenta ferimento cortocontuso 3 centímetros de couro cabeludo, negando episódios de vômitos e outros sintomas. Nessa situação, a conduta adequada será adotada
Após a estrutura do ferimento, é manter a observação e exame neurológico seriado 24 horas, da hospitalar, orienta a paciente e seus exames acompanhantes e seus acompanhantes em relação aos sintomas de alarme. É isso aí, né? Ela tá bem, mas ela tá mal, mas não tá tão mal, né? Então ela tá bem. Pessoal, se você não está tomando água, eu te convido agora a parar nesse momento aqui para a gente tomar um gole de água juntos. Um golão, por sinal. 2020, Revalia INEP. Um ACS solicita o médico de equipe avalie uma senhora de 78 anos de idade que vem apresentando confusão mental nos últimos meses. Ao realizar a avaliação, o médico nota que a paciente está irregular, estado geral, confusa e descorada. Ao exame, mostrou reflexos de babisca presente bilateralmente e coordenação motora, apresentando assinale a alternativa que corretamente ao exame laboratorial que deve ser solicitado e o resultado diagnóstico. Hemograma vai estar com uma macrocitose e anemia perniciosa. É isso aí mesmo. Já podemos fechar. É, galera, a anemia perniciosa pode causar, né, esses quadros neurológicos. Esses quadros neurológicos eles podem ser causados, né, pela falta de vitamina B12. Show? Vamos passar. 2022 é Baridinep, um menino com 10 anos de idade, com diagnóstico prévio de epilepsia de difícil controle em uso de lamotrigina e topiramax está sendo atendido em sala de emergência de hospital de referência terciária com quadro de mal convulsivo. A crise teve início há 20 minutos em casa, sem descadeante definido. A glicemia de entrada foi de 120 miligramas por decilitro. Está com acesso venoso periférico com fonte de oxigênio, 2 cateter de 2 litros por minuto. Saturação percutânea, pulsos estáis, tempo de crescimento capilar de 3 segundos, ausculto pulmonar e cardíacos normais. Sem lesões de pele, inicialmente foi administrado diazepam de 3 doses por via endovenosa, sem melhores de abalos, mantendo hipertonia, desvio ocular e salivação, por inetação de feniletoína, administrada a velocidade de 50 miligramas por minuto. Seguindo o protocolo do mal epilético, caso não haja reversão da crise, corre respectivamente a opção terapêutica que deve ser adotada para o principal risco de seu uso. Galera, primeiro eu falei que era qual era a primeira? Dia- Diazepine, que foi 3 doses por endovenosa, depois fenitoína, e depois fenobarbital, que dá depressão respiratória. É isso aí, galera. Seguimos. Vai, 2022 é o Elinep. Eu gostei da prova de 2022, particularmente. Bom, tem muitas coisas conceituais que dá para tirar para o resto da vida. Uma mulher com 90 anos de idade acamada recebeu alta após internação por dor abdominal há 3 dias. O médico da família é chamado para realizar o atendimento domiciliar por queixa de dispneia. No relatório de alta, o diagnóstico de melanoma com metástase hepáticas em estágio terminal prescrito morfina e plano restrito e cuidados paliativos. No contexto descrito, quantos aos cuidados paliativos deve-se? Um paciente, uma mulher de 90 anos de idade, uma senhora, como diz meu pai, né, uma jovem de 90 anos. Então vai. Cuidados paliativos. Estava conversando essa semana com a minha psicóloga, né, na minha terapia sobre cuidados paliativos. Gente, em relação a cuidados paliativos, é muito importante você reforçar a ideia de que a pessoa ela tem que viver ela viveu o momento dela, agora ela tá mal, ela tá com metástase, ela só tá vivendo para poder revisitar, as pessoas visitarem ela, para poder despedir. É isso, gente. A gente tem que normalizar também que a morte ela existe. Então, vou fazer uma tomografia para investigar, já está com metástase. Exercer a demora permitida e orientar familiares sobre sinais de alarme, já sabe que está mal. Encaminhar para emergência hospitalar se não houver melhora da dispneia com oxigenoterapia, até poderia, mas para que se a paciente pode. Deixa eu ver. Institui terapia de sedação paliativa, sintomas físicos forem intoleráveis, graves, refratários.
É isso aí, gente. Preze pelo paliativismo também, né? Vai, 2022 Revela Guiné. Agora é só 2022, né? Uma mulher com 20 anos de idade atendida em pronto-socorro de hospital. Seu acompanhante relata que há cerca de 20 minutos ela bateu a cabeça após tropeçar em um degrau e sofreu uma queda. Houve perda de consciência e um episódio de vômito. Ao exame físico, a paciente apresenta abertura ocular espontânea, responde de forma confusa e obedece às orientações. Então, teve um episódio de vômito e uma perda de consciência. Então, a gente já tem que começar a ficar ligado, né? É, aqui tá 14. Movimentando corretamente os membros superiores e inferiores das pupilas encontram-se isofóricas e reagentes. Considerando a história clínica da paciente e os dados do dano físico, assinale a opção que apresenta respectivamente a principal e pós-diagnóstica e a conduta adequada ao caso. O que é isso aqui, né? Que situação que está passando aqui? É um traumatismo. Aí, como que a gente faz a definição do traumatismo? Pela escala de como de Glasgow. Se ela for de 15 a 13, é leve. De 12 a 9, moderada. E abaixo de 8, grave. Então, tem que saber. Então, considerando a história clínica da paciente, os dados do exame físico, assinale a opção que apresenta respectivamente a principal e pós-diagnóstica e a conduta adequada para o caso. Traumatismo leve, solicitar tomografia de crânio e avaliação clínica seriada. É leve, moderado não. Tomografia de crânio na escala for menor que 15. Poderia estar certo isso aqui também, né? Ó, solicitar avaliação clínica seriada, tomografia de crânio se a escala de pontuação de Glasgow for menor que 15 após 2 horas. Pelo Ministério da Saúde, é aqui, tá bom? Tomografia, por causa que já houve perda de consciência em um episódio de vômito. Aí depende, né? Por isso que essa questão agora foi confusa. Mas vamos passar. Estamos aqui para brincar, não. Vamos para o ataque. Vou para academia daqui a pouco. Gente, tem que treinar, tem que cuidar da saúde. Só alegria. Bora. 2022 Revale Minep. Homem com 69 anos apresenta quadro de bradicinesia iniciada há 6 meses com lentidão dos movimentos, dificuldade de amarrar os sapatos, abotoar roupas e digitar. Ao caminhar, apresenta passos mais curtos, sensação de estabilidade, concomitantemente tremores nas mãos de repouso com associada rigidez. Isso aqui já entregou que é Parkinson, né? Mas bora ver. Além de alteração olfativa, constipação intestinal, 3 dias com alteração do sono. Nega alteração de memória, para não falar que é Alzheimer, né? Cortei aqui já. No exame físico, o paciente apresentava bom estado geral, 1,80 m, 35 quilos, menor expressividade facial, marcha com inclinação anterior lenta e arrastada, pulmões, murmúrio vesicular preservado, coração, ritmo dois tempos, eh, com 80 batimentos por minuto, pressão normal, abdômen plano, neurológico, diminuição dos movimentos dos braços, tremores assimétricos das mãos, manobras os braços tendidos, movimentos alternados com assimetria e lentidão. Hipertonia, hipertonia e roda dentada. Bora. Ressonância magnética 2 semanas constatou redução da espessura de pás compactado em maior grau de hipointensidade de sinal de putamen com atrofia cerebral compatível para a sua idade. Gente, isso aqui entregou um tema que é lindo, né, de estudar. Eu vou até estudar a semiologia neurológica.
Bora passar, pessoal. A gente está num ritmo muito bom. 2023 é o INEP. Uma mulher com 40 anos de idade é encaminhada ao UBS para um ambulatório de referência em neurologia devido a cefaleia. Relata episódio de cefaleia hemicraniana associada a náuseas e sintomas visuais desde a adolescência, que aos 30 anos fez tratamento com propanolol que reduziu significativamente o número de crises de cefaleia. Passaram a ocorrer 1 a 2 vezes no mês. Acrescenta que há 3 meses a frequência aumentou, os episódios aumentou, disponibilidade de água com despertares noturnos, a dor, aumento da intensidade de momentos, escreve que a cefaleia holocraniana. Qual a conduta para o caso? Punção lombar, propanolol, ressonância e iniciar tratamento com amitriptilina ou triciclo. A gente precisa averiguar, né, o que está acontecendo na ressonância magnética. Vamos. 2023 é Maria do NEP. Um paciente com 10 anos pertencente da comunidade ribeirinha da região de Tapajós é atendido na UBS de saúde fluvial por médico de família e comunidade queixando de parestesia e fraqueza em membros inferiores, desequilíbrio, tremores, além de dificuldade de aprendizagem, tontura e irritabilidade. Os pais relatam mais recentemente que a criança vem apresentando dificuldade de falar. Durante hábitos da criança, os pais estão informaram que consomem basicamente mandioca plantada por eles e peixe do rio. Refere que reside em uma área que já está sendo ocupada por garimpeiros ilegais há alguns anos. Tem alterado as características do rio. Qual a principal diagnóstico para esse paciente? Isa te entregou, né? É uma coisa que a Bárbara, a nossa doutora Bárbara da Alegria, gente boa, ela tá falando muito, ela tá tocando muito sobre intoxicação de mercúrio, né? Comunidade ribeirinha, a criança teve parestesia, fraqueza nos membros superiores, desequilíbrios. Aqui, ó, é tudo causado pelo mercúrio, né? É, pessoal, não é brincadeira, não. Para 2023, a Valinep. Um paciente com 65 anos de idade faz acompanhamento ao UBS devido à doença de Parkinson, que evolui um quadro de sonolência diurna excessiva, anosmia, fadiga, apatia. Os familiares referem que o paciente faz uso regular dos seguintes medicamentos: levodopa, dipirona, losartana e AS. Além, ele é então encaminhado por internação hospitalar para investigação diagnóstica do quadro relatado. O exame físico revela apenas rigidez muscular, importante que os sinais de rodada limitada apresentam temores e extremidades. O paciente apresenta-se sonolento, respondendo às solicitações com perda do olfato, cansaço importante e apatia, quando o resultado dos exames laboratoriais se mostrar dentro dos padrões da normalidade. Nesse caso, a provável evolução do quadro clínico do paciente está relacionada ao quê? Quadro infeccioso com exames laboratoriais dentro da normalidade, distúrbios neurodegenerativos não relacionados à doença de Parkinson, manifestação neuropsíquica e não motora da doença de Parkinson. É isso aí, né? Parkinson secundária associada a medicamento. Essas medicações não. Se fosse flunarizina, essa medicação ela tá complicando. Eu vou até escrever ela aqui. Bom, vamos passar. Vai, essa tá anulada. Foi anulada. 2023, Evelyn Neto. Uma adolescente de 14 anos procura o UBS com queixa de cefaleia. Ela conta que durante a prova de matemática apresentou dificuldade para enxergar no enunciado. Ela descreve com imagens brilhantes e que a seguir a visão dela ficou uma mancha escura e passou a ter dor de cabeça. Depois de 30 minutos a visão se normalizou. A menina tentou continuar a prova, mas a cabeça na lateral da cabeça, então é migrânia, né? Teve vontade de vomitar e precisou sair da sala às pressas. Ela disse que nunca teve isso antes, que os sons mais fortes estão muito desconfortáveis. Nega uso anticoncepcional e está pálida, esclereca e nauseada com dor. Está com a pressão, frequência respiratória, temperatura normais, sem sinais mínimos. Então, qual é a hipótese mais diagnóstica da cefaleia? Tumor cerebral? Não. É hemicraniana com áurea, hemicraniana com indicação de tratamento sintomático e acompanhamento, hemorragia subaracnoide, havendo indicação de acionar o serviço médico de emergência,
hipertensão intracraniana, havendo indicação de encaminhamento urgente de emergência. Pessoal, tá com muita cara disso aqui, né? Ficou muito forte. É, mas também tem o detalhe de tá doendo um lado só, mas não tem nenhuma complicação. Então, não tem cara de hemorragia subaracnoide. Eu acho que então vamos na B de bola. B de bebê. É isso. Migrânia com áurea. Vou anotar para estudar depois. Aura. Eu sempre falo áurea. É aura. Gente, migrânia aprendendo. Bora. 2023 Revalidinep, uma mulher de 60 anos hipertensa em uso regular de medicamentos é levada pelo filho a pronto-socorro com história de ter começado a sentir há 8 horas cefaleia holocraniano, apresentando náuseas e vômitos. Ela passou a ter confusão mental na última hora e está mais sonolenta. O exame físico está 220 por 140, então está sonolenta, mas é responsivo ao chamado verbal, desorientado no tempo e espaço, por crises ocóricas, porto reativo não apresenta déficit motor sensitivo. Então, o que está acontecendo aqui, né? Diante da hipótese diagnóstica mais provável, a tenta realizar, gente, punção licórica prescrito beta-bloqueador, tomografia de crânio, infundir intrapulsado sólido, tomografia de crânio imediato, iniciar furosemia endovenosa, ressonância imediata e administrar AS. B de bola, né? B de Brasil, ABC. Pessoal, 2017, um menino com 5 anos e 11 meses de idade fez segmento de rotina na unidade básica de saúde desde o nascimento, sem antecedentes de móveis relevantes. Em sua última consulta, há um ano, sua estatura era de 1,10 m. Na consulta atual, está medindo 1,11 m. Há 4 meses passou a apresentar cefaleia holocraniana diária, sem intensidade moderada, a forte dificuldade visual. A avaliação oftalmológica revelou hemianopsia bitemporal. O principal hipodiagnóstico para esse caso é. Gente, eu vou falar. Eu só sei esse daqui porque eu já fiz essa questão anteriormente. E é uma crâniofaringioma, tá bom? Não posso fala muito sobre. Eu não conheço muito essas Córdoba, nem. Esse daqui eu já ouvi falar porque uma vez eu já tinha pesquisado. Mas relacionado a esses dois aqui, eu tenho que pesquisar melhor. Bora. 2011, Revalida Neves. Paciente com 35 anos de idade, sexo masculino otimista, é trazido por familiares ao hospital após ter apresentado crise convulsiva generalizada e perda de consciência. Esposa relata que o paciente não fazia uso de medicamentos, tendo realizado consultas médicas recentes. Nega que tenha ocorrido quedas ou traumatismos antecedendo o início do quadro. Ao exame, a pressão arterial aumentada, frequência cardíaca diminuída, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, número vesicular, escala de coma de Glasgow 7, já tem que entubar. Pupila lisocórica, hemiplégica à esquerda. Então, saturação de 98. Então, qual a conta a ser tomada? Entubar e hiperventilação mecânica e manitol. É isso aí, para ter pressão intracraniana. Cara, é tão bom estudar, né? 2024 Revalidade. Uma mulher com 37 anos é levada pelos familiares à unidade de pronto atendimento devido ao rebaixamento de nível de consciência. Os familiares informaram que ela já vinha se queixando de cefaleia frequente há alguns dias, além de dificuldades visuais, e mais recentemente apresentou episódio de vômitos. Relatam que de manhã antes da consulta ela havia se mostrado gradativamente sonolenta e pouco responsiva, enquanto que o paciente faz tratamento regular para HIV/AIDS, não sabendo informar
a data da última consulta de acompanhamento da doença. Ela não apresenta déficits focais, verificando a pressão arterial de 160 por 100, frequência cardíaca de 48 bpm, frequência respiratória de 10, padrão irregular, edema papilar bilateralmente escala de hemodiálise de 12. Então, o que que a gente vai fazer aqui, né? Função lombar, eletroencefalograma, tomografia de crânio ou CD4 carga viral. Gente, está tendo um AVC, né? Então, uma forma de crânio no passado. 2024 em Vale do Nep. Deixa eu beber água aqui. Um homem de 28 anos é trazido ao hospital pelo SAMU, 40 minutos após ter sofrido atropelamento. Ele foi encontrado desacordado no local do acidente apresentando um Glasgow de 6. Ao chegar à unidade de saúde, apresentava Glasgow 3. Pressão arterial de 150 por 100. Regularidade respiratória e frequência cardíaca de 50. Realizada intubação orotraqueal. Ao exame físico apresenta-se um estado geral e de ventilação com ausência de ruídos adventícios. O paciente está comatoso. 3. Pupilas vocólico-midriáticas. Reflexos fotomotores discretos, consensual, ausência. Reflexo palpebral ausente, óculos cefálico ausente. Sem sedação, foi o diagnóstico de hipertensão intracraniana do paciente. Diante dessas informações, o quadro clínico que confirma e pós-diagnóstico é a presença de Glasgow 3, midríade traquear, midríade de Cushing ou ausência de reflexo córneo palpebral. Pessoal, em relação a tríade de Cushing, tem uma coisa muito interessante. Fala sobre a hipertensão, a bradicardia e também a alteração respiratória, né? Você vê aqui, né? A hipertensão, a bradicardia, né? E irregularidade respiratória. Então, confirma, né? Geralmente é em traumatismo craniano, tumor cerebral, hemorragia intracraniana e infecção cerebral. Essas três, né? Dois T, um H e um I. Traumatismo, tumor, hemorragia e infecção. Bora. 2011, Rivalidade. O plantonista da unidade de terapia intensiva aciona a equipe de notificação e captação de órgãos do hospital, relatando que foi realizado e confirmado o diagnóstico de morte encefálica em um jovem de 20 anos, vítima de traumatismo encefálico. Quanto ao procedimento de doação de órgãos, pode afirmar-se que, se houver manifestação favorável à família quanto à doação de órgãos, o diagnóstico de morte encefálica deve ser comunicado ao Central de Notificação, Captação e Distribuição de órgãos. O potenciador e o potencial do doador, a presença de estabilidade hemodinâmica e ausência de infecção sistêmica ou tumor maligno. Diagnóstico de morte encefálica deve ser comunicado na Central de Comunicação e Captação e Distribuição de órgãos. Deve ser dada sequência aos procedimentos para retirada de órgãos, tendo por base o consentimento presumido, uma vez que não há manifestação conhecida do potencial doador de oposição à doação. A morte cefálica de notificação compulsória e de continuidade dos procedimentos para retirada para transplante depende do consentimento da família do potencial doador. É isso mesmo. Você tem que perguntar para a família se pode. É basicamente isso. 2012, Vale do Nep. Uma criança de 8 anos de idade, trazida pela sua mãe a um ambulatório de pediatria com queixa de cefaleia periódica há 3 anos, com duração de 24 horas no episódio e com média de 15 episódios por ano. Até hoje fez tratamento com analgésico e nunca procurou atendimento médico. Como os crise continua acarretando alterações de comportamentos, ausências escolares, a mãe resolveu
levar seu filho ao médico. A dor apresenta características semiológicas localizadas, unilateral, pulsátil, algumas vezes intensa, se agrava a atividade rotineira. O que que é isso? Normalmente as crises vêm acompanhadas de fonofobia. A mãe refere o humor de seu filho muda completamente nos períodos álgicos. Durante a crise não há sintomas sensoriais, visuais nem a disfasia. Há antecedentes familiares de cefaleia. Conclui-se que o escolar apresenta cefaleia crônica tipo migrânia sem áurea. É isso, né? Migrânia sem áurea. Ou é migrânia? O que que você pensa? Crônica progressiva com tumor, nível trombose vascular. Nossa, é muita coisa assim, gente. Você fica doido. Quase unânime. 98, 2016, Evelyn Neto. Uma menina com 10 anos de idade atendida na UBS com queixa de dor de cabeça recorrente há 6 meses. Refere que a dor é moderada de intensidade, localizada na região frontal intermitente, com duração aproximadamente de 2 horas, caráter pulsátil, acompanhada de náusea e fotofobia. Relata ainda episódios cardíacos por atividade física, jejum prolongado e privação do sono. Isso é uma notícia normal diante do quadro diagnóstico e tratamento inicial recomendado. É uma migrânia sem áurea, né? Tá doendo de um lado. Se fosse total, né? Aqui, ó, na região frontal, caráter pulsátil. Então, dá o ibuprofeno. Bora. 2024, Revalinep. Uma mulher com 21 anos apresenta história de cefaleia ucraniana pulsátil, precedida de sintomas visuais, de duração de 6 a 10 horas, fonofobia. Pelo menos um episódio nos últimos 10 anos. Relata a privação de sono, desencadeia um quadro que obtém melhora parcial de cefaleia após gerir analgésico comum. Nega a fé e alteração das características de cefaleia recentemente. Nega outros sintomas associados, bom estado geral, hidratado, corado, frequência não aumenta, hipertensa, não tem alterações na parede cardiovascular nem respiratória, neurológico está normal. Então, o que que é isso aqui, né? Ela tá tendo tá privando o sono dela, uma migrânia, né? Dói um lábio, foto e fonofobia entrega a migrânia. Tensional se doesse tudo. Em salva se tivesse vendo aqueles estrelinhas, né? Tá tendo turvação visual, aí começa. Essa é a última, né? Vamos, 2016, Rivaldo Neto. Uma mulher com 28 anos de idade procura UBS por cefaleia temporoparietal esquerda, pulsar de moderada intensidade, com início a 8 horas, associado a náusea e fotofobia. A paciente refere apresentar episódios semelhantes há cerca de 5 anos e ressalta que há um ano as dores pioraram, que episódios se tornaram mais frequentes, ocorrendo cerca de uma vez por semana relacionadas a situações estressantes de emprego. A paciente faz uso de pirona de paracetamol sem alívio das dores, nega outras medicações sem alterações. Qual medicamento utilizado para profilaxia desse paciente? Ergotamina, fluoxetina, naratriptano, topiramato, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. A prova está chegando aí. Que Deus te abençoe. Que dê tudo certo, tá bom? Que você siga seus sonhos. Que você nunca desista, tá bom? Nunca desista de sonhar, de ser uma pessoa feliz. Busque a Deus e tenha paz no coração. Valeu.